Paz do Senhor, em nome de Jesus, é de motivo de bastante alegria estarmos aqui hoje, nessa segunda-feira de manhã, para dizer o quanto Jesus é bom, Jesus ele salva, Jesus liberta, Jesus restaura a família. E é muito bom começarmos a semana assim, né? Falando no nome de Jesus, e hoje eu gostaria de falar com vocês através do Espírito Santo, uma palavra que chama-se planejamento. Planejamento para a minha vida e planejamento para a sua vida é necessário. É necessário anotar tudo o que iremos fazer e o mais importante, colocar Jesus acima de tudo que iremos fazer. E hoje nós vamos para João, capítulo 12, o versículo 3 e o versículo 4. Mas antes de entrarmos na palavra de Deus, eu gostaria que você compartilhasse, eu gostaria que você comentasse, ativasse o sininho, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, porque isso é muito importante, que é para o nome do Senhor seja glorificado, para que o nome do Senhor possa alcançar mais pessoas, assim como me alcançou, assim como está lhe alcançando ou já lhe alcançou, ela possa alcançar mais pessoas. Em nome de Jesus, vamos lá. João, capítulo 2, versículo 3 e o versículo 4. A palavra do Senhor, ela diz assim: E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Irmão, a palavra de Jesus, ela é tremenda. E hoje nós vamos falar hoje de planejamento. Tudo que temos que fazer na nossa vida, tudo que iremos fazer na nossa vida, precisamos planejar. Como iremos fazer? Colocar no papel, calcular os gastos, se iremos gastar X ou Y, precisamos fazer sim. Assim é no casamento, assim é na nossa vida. Essas duas pessoas, eles queriam se casar e se casaram. E naquela época, os casamentos duravam dias e mais dias. Mas será que não calcularam a quantidade de vinho que iriam servir para os seus convidados, já que a demanda de convidados são X e não Y? Irmãos, deixa eu dizer uma coisa a você. Qual é o dono de casa hoje, a dona de casa hoje, que tendo 3 filhos, eles não sabem quantas conchas de feijão colocam no fogo? Qual é o dono de casa hoje, a dona de casa hoje, que não sabe quantos quilos de carne se gasta? Qual é o dono de casa hoje, qual é a dona de casa hoje que não fica apagando as luzes para poder pagar uma quantidade de luz X no final do mês? Assim é nossa vida. Precisamos ter um planejamento. Aquelas duas pessoas queriam se casar muito, mas não planejaram a quantidade de vinho que iriam servir ao longo do casamento. E isso é muito importante. Se pararmos para olhar, teve um planejamento, porque Jesus foi convidado, Jesus foi convidado para a festa, não para trabalhar no casamento. Quem trabalhou no casamento foi Maria, não foi Jesus. Muitas vezes chamamos Jesus para fazer parte do nosso casamento, mas não pegamos o controle do nosso casamento e entregamos na mão de Jesus. E aí o casamento vai por água abaixo. Porque não fazemos um planejamento, não perguntamos a Jesus o quanto se custa ser casado. Nós não perguntamos a Jesus o quanto custa abrir uma empresa. E muitas vezes pegamos um valor X e empregamos naquilo, quando vemos no outro dia não tem mais dinheiro nenhum, nós temos que abrir falência porque a empresa não vai mais para frente. Falta de planejamento. Tudo que temos que fazer hoje em dia temos que levar para a ponta do lápis, temos que planejar tudo o que vamos fazer na nossa vida. A Bíblia relata que ali foi o primeiro milagre de Jesus. Jesus ele não era conhecido ainda, mas eu e você conhecem Jesus. Se aquele casal conhecesse Jesus naquela época, ele ia dizer: não, peraí, Jesus, vem cá, trabalha no nosso casamento, porque eu e você conhecem, nós podemos fazer isso. Jesus, trabalha na nossa empresa. Jesus, trabalha na vida do nosso filho. Jesus, trabalha na vida da nossa filha. Jesus, trabalha na vida do meu irmão. Muitas vezes nós nos perdemos por falta de planejamento. Chamamos Jesus para estar na história, mas não pegamos a história e não escrevemos o nome de Jesus na história. Nós dependemos muito de planejamento. Hoje em dia, casais estão sendo destruídos por falta de planejamento. E a única coisa que o inimigo quer na minha e na sua vida é uma brechinha desse tamanho. E muitas vezes o inimigo não precisa nem entrar para poder destruir.
nós mesmos destruímos, porque achamos que casamento é um mar de rosas. Achamos que casamento só vai ter dias bons. Achamos que abrimos uma empresa não vamos ter preocupação, porque nós abrimos uma empresa hoje pensando somente no dinheiro que vamos ganhar. Não lembramos que existe um capital de giro. Não pensamos que existe gastos. Eu tive uma direção de Deus, eu não, minha esposa. Uma época a gente abriu uma lanchonete e Deus deu tudo na época. Era um cano de escape que nós precisávamos e Deus deu tudo. Até a quantidade de copo, de guardanapo e de palito de dente que a gente iria gastar, a gente botou num pedaço de papel. E pedimos para que Deus viesse assumir todas as nossas finanças naquela época. E isso daí foi muito importante em nossa vida, porque tirou a gente de um buraco muito grande. Eu estou contando isso para você porque nós precisamos contar as nossas experiências, porque o nome de Deus ele precisa ser glorificado, porque não foi por mim, não foi por ela, foi por Deus. E muitas vezes esquecemos de colocar Deus na frente. Senhor, eu quero me casar. E Deus fica lá olhando, tá? Mas será que eu devo me casar agora? Senhor, o Senhor vai fazer parte deste casamento? Senhor, eu quero abrir uma carrocinha de cachorro quente. O Senhor vai fazer parte dessa carrocinha de cachorro quente? Irmão, eu estou tentando explicar de uma maneira que eu possa entender, de uma maneira que o Espírito Santo está me mostrando, para que você também possa entender. Uma maneira bem simples. Planejamento. Tudo que iremos fazer tem que se ter um planejamento. E o mais importante, Jesus ele tem que estar de frente, trabalhando no planejamento da minha e da sua vida, no planejamento da vida dos meus filhos, do seu filho, do meu casamento, do seu casamento, da minha empresa, da sua empresa. Jesus ele tem que estar de frente no meu trabalho, no seu trabalho, na sua faculdade, nos meus estudos, nos seus estudos. Jesus ele tem que estar de frente. Quantas vezes na minha e na sua vida recorremos para Jesus somente na última instância? Jesus ele chega para Maria e diz a ela: mulher, que tenho eu a ver contigo? Não é chegada a minha hora. Mas para aquele casal não ser envergonhado, para aquele casal não passar vexame, no dia do casamento Jesus pega a água e transforma em vinho. Para Jesus é uma coisa muito natural, porque Ele é soberano. E a alegria voltou à festa. Mas hoje em dia tem famílias sendo destruídas, porque não dá tempo a alegria voltar para dentro dos seus lares. Que hoje em dia você possa planejar e colocar Jesus de frente do planejamento. Não convide Jesus para sua casa apenas como um convidado. Convide Jesus para sua casa para Ele tomar conta dela. Convide Jesus para o seu casamento, convide Jesus para a sua empresa, convide Jesus para a sua faculdade, convide Jesus para o seu convívio para Ele tomar conta do seu caminho. Amém? A palavra talvez tenha sido um pouco pesada. Doeu em mim também, mas é necessário. Planejamento. Para construirmos uma casa precisamos colocar o primeiro tijolo e saber o quanto vamos gastar para não parar a obra no meio do caminho. Assim é no meu casamento, no seu casamento. Precisamos saber se estamos prontos para botar o primeiro tijolo na minha e na sua empresa. Precisamos saber se vamos ter condições de colocar a segunda porta antes de colocar a primeira. Porque se não tivermos capacidade de colocar a segunda porta, não arrisque colocar a primeira. Bote Deus em primeiro lugar. Bote Jesus no seu projeto. Bote Jesus na sua vida. Tenha planejamento. Mas acima de tudo, não convide Jesus só por convidar.
Pega o controle da sua empresa, do seu casamento e coloque na mão dele. Em nome de Jesus, que a paz de Jesus esteja com todos. Amo vocês. Jesus não desiste de vocês e eu também não. Ele fez na minha vida e pode fazer na sua.